ouve isso, de que a Europa, que foi berço do Evangelho, hoje em dia já quase não se prega o Evangelho. Não vos comove isso, de que as pessoas não querem mais saber de Deus? Não vos comove isso, de que essa igreja que você está sentado, um dia estava cheia, estava lotada de cristãs, adorando e glorificando a Deus, e hoje em dia ela é dividida em várias funções? Não vos comove isso? De um templo que era habitado por pessoas apaixonadas pela presença de Deus, e hoje está totalmente distante de Deus. Não vos comove isso? Não vos comove isso, de que o berço do Evangelho quase já não se prega sobre o Evangelho? Não vos comove de que a Europa está totalmente, praticamente, tomada por muçulmanos, indianos e outras religiões? Não vos comove isso? Não vos comove isso? De que as pessoas não querem mais ouvir João falar de Deus, a qual nós vamos dar um folheto e muitas das vezes ela nem para a nossa cara olha? Não vos comove isso? De que existem pessoas na Europa precisando de um socorro, precisando de ajuda, precisando de uma palavra, de um abraço? Não vos comove isso? Não vos comove isso? Que a igreja muitas das vezes está estagnada, presa dentro de quatro paredes, quando na verdade ela deveria estar nas ruas? Não vos comove isso? É o que o Senhor pergunta para mim e para você nesta noite. Isso não te incomoda? Porque a Jeremias incomodou. Ainda que ele estava ali mudado nos conflitos internos, mas ele se levantava, ia e profetizava, e hoje em dia quase não se encontra cristãos. Quase já não se encontra pessoas apaixonadas por Cristo como naquela época. Não foi fácil para eles, não foi fácil para os discípulos, não foi fácil para Jeremias, não foi fácil para Neemias. Isso também significa que não será fácil para nós. Não foi fácil para o próprio Jesus. E nós, o que estamos fazendo diante de toda essa situação em que a Europa se encontra? Não vos comove isso? E nós o que vamos fazer? E nós como vamos agir? A 10ª conferência vai passar. E depois? O que nós vamos fazer com tudo isso que nós vivemos aqui no sábado passado e esse sábado? Nós vamos nos levantarmos e dizer de fato: Jesus, eis-me aqui, como nós cantamos mais cedo. Nós abrimos a nossa boca para dizer: eis-nos aqui, envia-nos. E se o Senhor te chamasse hoje, você iria? E se o Senhor te chamasse hoje, você abriu a sua boca, nós abrimos a nossa boca e cantamos: eis-nos aqui, envia, Senhor. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E nós, o que vamos fazer? E nós, o que estamos fazendo? E nós, o que iremos fazer? Jesus nos chamou com um propósito, irmãos. Eu falei isso ontem na classe de jovens, que nós nascemos para um propósito, e o propósito é glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. Amém. Nós não levantamos a nossa mão e aceitamos a Jesus somente para viver dentro de quatro paredes, adorando e glorificando o santo nome dele, não. Verdade. Nós fomos alcançados para alcançar. Nós fomos alcançados para alcançar outros. Jovem,
conflitos internos. E talvez isso te paralise. Os seus conflitos internos, aquilo que você tem vivido, talvez te paralisa de você fazer aquilo que o Senhor designou para a sua vida. Mas o que eu quero te dizer é que o propósito de Deus ele tem que ser maior do que qualquer dor e que qualquer conflitos internos. Amém. Porque para mim também não tem sido fácil. Talvez você olhe para mim e você nem imagina o que eu tenho passado, como eu também não imagino o que você tem passado. Cada um tem os seus conflitos, cada um tem as suas lutas, e o Senhor trata com cada um de uma maneira. Verdade. Mas o fato é que Ele nos chamou e nos escolheu para um propósito. Glória a Jesus. Há 8 anos atrás o Senhor me chamou. E Ele falou que tinha um ministério missionário na minha vida. E eu dizia: Deus, eu não quero. Deus, por favor, envia outro. Deus, eu não sei nem o que é isso. Porque as notícias que eu tinha era só que o missionário sofria. As notícias que eu tinha era que o missionário tinha que padecer. E eu dizia: Deus, eu não quero chamar de missionário. Se o Senhor me der a oportunidade de escolher qualquer ministério, eu escolheria qualquer outro menos o chamado missionário. Só que depois que eu aceitei e entendi que Deus me chamou para isso, eu disse: Deus, se 1000 vidas eu tivesse, as 1000 vidas eu queria ser missionário. Glória a Deus. Porque eu entendo que é um privilégio, pastora, ser chamada por Deus para ir pregar o Evangelho a todas as tribos, línguas, etnias e nações. Aleluia. Claro que uns Ele chamou para Jerusalém, outros Ele chamou para a Judeia, outros Ele chamou para a Samaria, mas outros Ele chamou para ir até os confins da terra. Amém. Glória a Deus. E o Senhor tem me chamado para ir até os confins da terra. Mas não tem sido fácil, muitas das vezes eu estou que nem Jeremias, Lu, nos meus conflitos internos, dizendo: Senhor, envia outro, porque a minha dor é maior do que a dor do outro. Mas eu entendo, irmãos, que muitas das vezes eu preciso colocar a minha dor dentro do meu bolso para socorrer aquele que chora, aquele que clama por socorro, aquele que clama porque está doendo, e muitas das vezes mais do que a minha dor. Há 8 anos atrás o Senhor me chamou, e o Senhor começou a trabalhar na minha vida, e o Senhor começou a me lapidar, o Senhor começou a me tratar, e a forma que o Senhor achou de me tratar foi pela dor, irmãos. Não sei, Ele sabe de tudo e todas as coisas, mas eu tenho sofrido e padecido pelo ministério que Ele colocou nas minhas mãos. E eu disse a Ele: Deus, ainda que eu tenha que padecer, ainda que eu tenha que sofrer, ainda que eu tenha que chorar, eu continuarei glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque foi para isso que o Senhor me chamou. Glória a Deus. E eu tenho vivido dias realmente dolorosos, dias de aflições, de angústias, mas eu entendo que nada disso tem que me parar, pode me parar. Há 2 anos atrás, o Senhor recolheu a minha mãe. E eu disse: Deus, agora o Senhor foi longe demais comigo, porque a minha mãe era tudo que eu tinha. Desde 3 anos de idade, meu pai faleceu. E eu vivi sem uma figura de pai na minha casa. Minha mãe se relacionou com outro homem, teve outro filho, mas eu não conseguia enxergar aquele homem como meu pai. Eu tinha dificuldade de enxergar aquele homem como meu pai, porque eu dizia: Deus, se o Senhor não permitiu que meu pai vivesse, eu também não quero homem nenhum sendo meu pai. E isso trouxe transtornos e traumas para a minha vida. Eu cresci uma adolescente, uma jovem rebelde dentro de casa, pela dor que eu sentia de não ter um pai. E isso dificultou meu relacionamento
mas eu não ia para a igreja, eu não era assídua na igreja católica, eu dizia só por dizer. Mas de tanto ela insistir e me chamar, bora, eu fui um dia. E quando eu cheguei lá, eu fiquei apaixonada por aquilo que eu vi. E todas as vezes que ela me chamava, eu ia à igreja. Só que a gente cresceu, a gente se afastou. E eu me envolvi muito em questão de festas e farras. Eu vivi por esse mundo lá fora. E Deus me deu muitos livramentos. Se não fosse a mão do Senhor, hoje eu não estaria aqui com esse microfone na mão, falando para você que Deus, Ele salva, cura, liberta e te protege. Glória a Deus. O Senhor me deu vários livramentos. Eu andava de festa, de carnavais, eu bebia todo final de semana. Só que um dia eu cansei daquela vida, porque quando eu chegava em casa eu começava a chorar, porque não tinha alegria, me faltava algo. E quando eu estava lá fora com meus amigos bebendo, eu estava feliz. Mas quando eu chegava em casa, tinha um vazio no meu coração e começava a tribulação tudo de novo dentro da minha casa. E eu me lembro de um dia que eu me ajoelhei no quarto e disse: Deus, se o Senhor existe de fato, mude a minha vida. Irmãos, e aí o Senhor começou a mudar a minha vida e a minha história. Eu já não sentia mais vontade de beber, eu parei de beber antes de me converter. Eu já não sentia mais vontade de ir para carnaval, eu já não sentia mais vontade de ir para festa, eu já não sentia mais vontade de vestir roupa curta. E o Senhor foi tratando comigo, foi mudando a minha história, até que um dia eu disse: Deus, hoje eu vou entrar naquela igreja e vou aceitar o Senhor. E eu fui determinada, porque o Espírito Santo já tinha me convencido. Amém. E eu fui na igreja e eu disse: hoje eu aceito a Jesus. Só que no outro dia eu acordei arrependida. E eu disse: Deus, me ajude. Fiquei com vergonha de falar para as pessoas que eu era cristã, de falar para as pessoas que eu não queria mais viver aquela vida. Mas um dia também eu cansei disso e eu saí postando em todas as minhas redes sociais que agora eu era uma nova criatura, que eu servia a Jesus. E o Senhor foi trabalhando na minha vida. E esse meu irmão, a qual nós não éramos unidos, teve um acidente grave e ficou entre a vida e a morte. O médico chegou para mim e disse: não fale à sua mãe, mas ele saiu vivo do acidente, mas ele não vai permanecer. Meu irmão bebendo no final de linha, pegou a moto, ele não sabe como, até hoje ele não consegue explicar. Ele só disse que dormiu e bateu com a moto no poste. Teve 2 paradas cardíacas, foi direto para a sala vermelha. Fraturou o joelho, fraturou a coluna, a clavícula, o maxilar partiu em 3 e o osso aqui que liga o ouvido também partiu. E o médico disse: ele não vai sobreviver. Só que o que o médico não sabia é que tinha um povo orando pela vida dele, que ele tinha propósito. Porque quando o Senhor me alcançou, ele disse: eu vou alcançar você e nenhum dos seus vai se perder. Porque assim como Deus tinha promessa no povo de Israel, Ele tem promessa sobre a minha e sobre a sua vida. Então, no outro dia, o meu irmão levantou da cama e os médicos tiveram que amarrar ele, porque ele já queria ir embora. E aí foi o que Deus usou para nos unir, porque eu que fiquei tomando conta dele. E eu tive medo de perder o meu irmão. E nós começamos a nos unirmos através desse acidente. A minha casa já começou a ser transformada desde quando eu aceitei a Jesus. Depois de 3 anos, a minha mãe aceitou a Jesus. Depois desse acidente, a qual tinha 4 anos de evangelho, o Deus alcançou o meu irmão. Glória a Deus. E depois de 2 anos, e faz 2 anos, como eu falei, o Senhor alcançou a minha mãe. O Senhor levou a minha mãe. E eu falei de fato: Deus, agora eu paro. Porque tudo que eu tinha, o Senhor levou. Porque aquilo que eu tinha de mais precioso, o Senhor me tirou. E eu estava como Jeremias dizendo: Deus, o Senhor faz na vida do outro, mas não faz na minha. Como eu vou pregar um Deus que cura se na minha vez o Senhor não curou a minha mãe? Como eu vou pregar dizendo que o Senhor faz, sendo que na minha vez o Senhor não fez? Irmãos, eu entrei em conflito com Deus. E eu lutei contra a depressão. Por pouco eu não fiquei depressiva. Porque a igreja me abraçou, a minha família me abraçou, os meus amigos me abraçou e o Ágape me abraçou. Amém. E vivemos dias de muitos conflitos. E todas as vezes que eu entrava no meu quarto, eu dizia: Deus, para mim, já Deus, eu não quero mais esse ministério, eu não quero mais servir ao Senhor.
porque eu ainda tenho promessa na sua vida. Glória a Deus. E aos poucos eu fui me levantando, irmãos, porque eu entendi que o meu testemunho, ele precisa ser pregado para alcançar outras vidas. E aquilo que eu passei foi permissão de Deus para que eu possa alcançar outras vidas que têm passado pela mesma situação. Aquilo que você tem passado e aquilo que você tem vivido é para que você um dia possa pregar, possa falar do amor de Deus e que vidas sejam restauradas e alcançadas pelo poder do Evangelho. Aquilo que você tem passado não é para te matar. Aquilo que você tem passado não é para te paralisar. Aquilo que você tem passado não é para te estagnar, mas é para você levantar e ir pregar o Evangelho e alcançar novas vidas e nova pessoa. Amém. O Senhor permite, irmãos, a dor, o choro. Não foi fácil para Jeremias, não tem sido fácil para mim, talvez não tenha sido fácil para você. Mas o que o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite é: eu quero te usar. Eu quero te levantar. Eu quero te enviar. Amém. Porque há vidas clamando, há vidas necessitando, há vidas precisando ouvir o seu testemunho, ouvir a sua palavra, de um abraço, de um sorriso, de um aperto de mão. Não importa. Não importa tudo aquilo que você tem vivido. Talvez você esteja aqui sorrindo, mas por dentro você está chorando. Talvez você esteja aqui, até bonitinho, bonitinha por fora, mas por dentro você está totalmente destruído. Totalmente nos seus conflitos internos. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite é que, independente da situação que você tem passado e que você tem vivido, o Senhor te chama para uma grande obra. O Senhor te chama para um grande propósito. Ontem nós vimos isso. 3 jovens perderam a sua irmã. Uma tinha conflito com o seu pai. E o Senhor usou as nossas vidas para falar o coração daquelas jovens. E elas choravam, porque tudo que aquelas jovens precisavam era de oração, de um abraço, de um carinho. E existem pessoas aqui na Europa precisando de um abraço, precisando de um carinho, precisando de um sorriso, precisando ouvir algo da parte de Deus através da minha e da sua vida. Nós cantamos Maranata, ora vem, Senhor Jesus, mas ele só vem quando o Evangelho for pregado aos 4 cantos do mundo. Então, além de nós cantarmos, nós precisamos ir, nós precisamos fazer, nós precisamos pregar, porque enquanto isso ele não vem. E nós o que estamos fazendo? O que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor depositou em nós? O que nós estamos fazendo com os dons e talentos que temos? Será que depois dessa conferência a gente vai se levantar e agir? Porque nós nos comovemos com a dor do outro? Ou vai ser simplesmente somente mais uma conferência e mais um culto? Ó Senhor. A escolha é nossa, irmãos. Eu escolhi, em meio à minha dor e às minhas perdas, servir ao Senhor. Eu escolhi viver o ministério, porque tudo que eu tenho nessa vida é o ministério que o Senhor deu a mim. Ainda que eu não tenha pai, ainda que eu não tenha mãe, mas eu tenho aquele que me ama acima de tudo e todas as coisas e me chamou para uma grande obra e para o meu propósito. E isso para mim é suficiente para vencer os conflitos e para socorrer aquele que clama e para alcançar aquele que precisa de ajuda e para alcançar aquele que está pedindo por socorro. Não vos comove isso? Ver jovens
largos para o inferno? Não vos comove isso, jovens? Igrejas vazias, templos vazios, pessoas sem amor, não vos comove isso? Isso não nos comove? Precisamos, irmãos, entender que o Senhor, Ele quer fazer, mas Ele quer usar a minha e a sua vida. E que nós precisamos, de fato, estar disponíveis para aquilo que o Senhor tem. Eu quero te convidar aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que o Senhor tire a vergonha. Eu quero orar para que o Senhor tire o medo. Eu quero orar para que o Senhor tire o comodismo. Eu quero orar pela sua vida para que você seja impulsionado a fazer a obra de Deus, a assumir aquilo que o Senhor depositou na sua vida e pregar a palavra dele e alcançar outras vidas e alcançar outras pessoas. Eu quero te impulsionar através dessa oração. Eu quero te convidar, vem aqui na frente. Não fique com vergonha não, irmãos. Não fique com vergonha. Nós iremos orar. O pessoal do Brasil vai orar, pôr as mãos sobre você, porque depois dessa conferência nós iremos embora, mas a igreja não ficará neste lugar. E qual será o posicionamento da igreja Betel depois dessa conferência? Eu quero orar por você que quer que faça assumir aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Glória a Jesus. Irmãos, antes de orar, eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que nos visita nesta noite que não serve ao Senhor? Eu quero, nesta noite, dizer a você que Jesus é a melhor coisa que o Senhor pode. Dizer que Jesus é tudo. E independente de tudo e de qualquer coisa, Jesus ele sempre será suficiente. E se você nesta noite quiser ser alcançado pela graça do Senhor, o Senhor estará aqui para te receber e a igreja estará aqui para te receber. Se você quiser aceitar o Senhor nesta noite como o único e suficiente Salvador de sua vida, Ele estará aqui de braços abertos para te receber. Se você quiser, nós estamos aqui para te abraçar, para te acolher. Estamos aqui para orar pela sua vida. Tem alguém nesta noite que quer aceitar o Senhor? Tem alguém nesta noite que foi alcançado pela palavra do Senhor? Jesus ele quer mudar a sua vida, mudar a sua história. Assim como na minha vida ele tem propósito na sua vida. E se você quiser, você que está cansada de viver uma vida vazia, de viver uma vida sem sentido, Jesus está aqui para trazer cura ao seu coração. Jesus está aqui para te dar amor, assim como Ele me deu.
Jesus estar aqui. Amém? Se você quiser, nós estamos aqui para orar. Deus, eu